Olá! Neste tópico iremos abordar os transportadores membranários. Pretendemos que, no final, no conjunto das 12 unidades, consigam descrever quer os principais transportadores, o seu papel na barreira hematoencefálica, mas também noutros tecidos, por exemplo, no fígado, nos rins e também no intestino, e também, de alguma forma, conseguir prever e descrever fenómenos de interações entre fármacos, a nível do transporte, como também fenómenos de polimorfismo genético de transportadores, nomeadamente da glicoproteína P. Assim, como resultados da aprendizagem, é correlacionar a presença destes transportadores com a fase 0 e a fase 3 do ADMET, é prever as consequências da presença destes transportadores na barreira hematoencefálica, mas também em tecidos como fígado, rins e intestino, e também interpretar aquilo que acontece em termos de resultados por interações entre fármacos e também de polimorfismo genético. Teremos assim conteúdos deste conjunto de 12 unidades, exatamente o ADMET e os transportadores membranários, fase 0, fase 3, transportadores SLC, transportadores ABC e fenómenos de indução, ativação e inibição. Teremos a barreira hematoencefálica como principal órgão no qual os transportadores têm um papel fundamental na proteção do cérebro, mas também iremos verificar que estes transportadores são bastante importantes noutros tecidos para a absorção e a excreção de xenobióticos no intestino, na secreção de xenobióticos a nível renal e nos processos metabólicos que ocorrem nos hepatócitos, por isso no fígado. E depois, no final, iremos também abordar, como já referido, as interações entre os xenobióticos e o polimorfismo genético, especificamente, ou nomeadamente, no caso da glicoproteína P. Tenho a certeza que vão ser 12 unidades que vos vão ajudar a compreender melhor a importância destes transportadores membranários a nível do fenómeno ADMET, ou seja, no fenómeno da biodisponibilidade, quer de fármacos, quer de xenobióticos, no nosso organismo. Obrigado pela vossa atenção.